Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Prepare-se para entrar mais uma vez no nosso maravilhoso portal do Cine Geek, onde falamos de filme em toda a sua essência. Hoje, mais ainda, basicamente a gente vai fazer um crossover aqui dentro do multiverso. Vamos misturar Cine Geek com Passando de Nível, vocês vão entender o porquê. Vamos bater um papo hoje aqui sobre adaptações de games, aproveitando aí que Silent Hill estreou na semana passada, já tá dando o que falar, ainda não assistimos. Então vamos falar aqui sobre o games no geral, mas pegando de 2025 lá para trás, não no futuro. Vamos falar o que já passou, o que foi bom, o que não foi, tá indo para algum lugar ou não tá indo. E como eu disse, o crossover aqui entre o multiverso, porque além de minha pessoa hoje, estamos aqui com Léo Nerdkit e Felipe Chaves. Invadimos, Léo! Chegamos aqui, ó, agora os dois, né? Porque tem hora que eu invado o Passando de Nível, tem hora que o Léo invade o Degustando Séries, mas hoje estamos os dois aqui do Passando de Nível nesse crossover. Adoramos crossovers e estamos aqui em um. Tudo bom, Léo? Aqui tudo sempre bem, meu amigo. E, cara, a gente saiu, né? Saímos das coleção de games e daquele moquifo todo. Aí a gente viu a mão do Zosmar e falou assim: não, passa o portal aqui que nós vamos falar de adaptação. Opa, é agora. Então a gente já veio correndo e vamos falar dessas coisas aí que às vezes é bom, às vezes não é. Exatamente. Chamou pra falar de Pérola, os dois estão aqui, entendeu? Fazer o quê, né? Estamos aí para falar um pouquinho, como eu disse, de 2025 lá para trás. Vamos pegar o passado, principalmente aqui, falando das adaptações de games aí, para depois fazer aí uma parte 2 falando sobre o que vem do futuro, daqui 2026 para frente, porque já sabemos que tem muita coisa de adaptação de game surgindo aí a partir disso. Antes, é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para muito mais conteúdo, @multiverso.dageek. Bastante coisa saindo de segunda a sexta aí, os nossos podcasts para vocês, o maravilhoso Podverso e o Multiverso Expresso também está saindo para vocês, fazendo vários testes aí de formato, para a partir de fevereiro a gente conseguir fechar, mas o Multiverso Expresso continua, que basicamente ele já está conseguindo agora achar um formatinho que vai seguir a partir de fevereiro. É claro, nossos convidados aí, convidados nada, da casa, né? Eles da casa aqui são convidados do Cine Geek, né? Porque eles já são da casa do Podverso. Faça o jabá aí. O meu pode me seguir lá no @contra-o-tédio, Instagram, tentando TikTok e YouTube ali também, mas é o mesmo conteúdo nas três ali. Dicas rápidas de filmes e séries e daqui a pouco jogos também. O meu é @nerdkit com 2 T's no Instagram, @nerdkit no YouTube, falando de games, RPG, tentando vender minhas coisas, então só seguir lá, tá tudo, todas as informações no Instagram. E é claro, passando de nível, sexta sim, sexta não. Semana passada saiu o episódio. Daqui uma semana aí de fevereiro sai outro episódio do Passando de Nível, então. Ih, Felipe, essas maravilhosas vozes aqui. Olha o lembrete. E é isso, bora então pro papo. Manda a vinheta. Então, meus caros, vamos começar falando de coisa boa. Vamos começar falando do passado, do maravilhoso caos que foi os anos 80 e 90 com as adaptações. Uma época que eu acho que a indústria não entendia muito bem o que era fazer adaptações de games. Eu acho que se confundiu um pouquinho ali com agradar o público geral. Talvez também na ideia de que essa época game era muito algo para criança, vou botar assim aquele rótulo. Então anos 80 e 90 fazia uma coisa mais caricata ali, os seus processos, né? Sei lá, vamos lembrar aí de um... A gente não gosta muito de lembrar, mas nesse papo aqui a gente tem que falar, né? Eu acho que quando fala de adaptação para mim, cara, ali dos anos 90, uma que pega para mim, que, cara, é complicado demais, é Super Mario Bros. Essa é difícil, viu? Essa aí não tem nem muito como defender, né? Não tem como defender, na verdade. Tem outras dessa época que a gente vai citar e tudo, que
Poxa, eu posso até falar que na época eu gostava, né? Dentre as sim, opções que a gente tinha ali, é óbvio que envelheceu super mal, mas na época eu gostava. Eu gostava de Mortal Kombat, eu gostava de algumas ali da época. Mas essa daí, quando saiu, já era ruim, sabe? Uhum. Já não tinha nada a ver, né? Já tinham pegado ali, né? Tentaram fazer o realismo em cima do Mario ali e Nossa, desvirtuou totalmente, né? Então, não funcionou. É aquilo que você falou, tipo, era pra vender bonequinho, né? Uhum. Então, primeiro que eles. A gente ainda não tinha a tecnologia necessária para poder fazer certos tipos de adaptações, né? A gente pode começar por aí, mas também era para vender boneco, né? Os caras tentavam fazer o mais infantil possível para vender. Eu vou dar o exemplo do Double Dragon aqui. O Nossa, Double Dragon, ele é um filme de ação, tudo. Até porque era a moda na época, né? Por causa dos brucutu lá e tal. Também era pra vender bonequinho, né? Eu lembro que aqui no Brasil tinha os bonequinhos falseta do Jimmy Lee e do outro, do Billy Lee, né? Um azul e um vermelhinho, bem vagabundo mesmo. Mas era pra isso, pra vender bonequinho e já era. Tentar se tornar algum herói, um tipo de herói pras crianças aí, porque no videogame funcionou de algum modo, né? Tanto no jogo de luta quanto no beat'em up. O Double Dragon Exatamente. envelheceu mal pra caramba, né, mano? Puta que pariu. Envelheceu mal. Nossa, tinha Nossa, um. envelheceu muito mal. Aquele Abobo, né? Que é um dos personagens lá. Nossa, o Abobo é Jesus. Que complicado. era até legalzinho na época, que era meio bizarro e tudo. Hoje em dia você vai ver fotos e fala, nossa senhora, Dá não era não. legal não. O próprio Mortal Kombat, igual o Felipe falou aqui, Mortal Kombat de 94. Cara, ele era divertido quando você assistia. Não sei se vocês se atreveram a rever ele nos últimos anos, assim. E eu acho que é o valor afetivo que pega, entendeu? Pode Porque ser. ele também envelheceu mal, cara. Sim, Envelheceu bem mal, apesar, assim. né, ô Josi, que na época ele é um dos mais fiéis. Se a gente for parar pra Sim, pensar, sim. assim, Pra época, das sim. adaptações daquele período, porque tivemos Street Fighter que não tinha nada a ver, tivemos vários outros que a história em si não retratava muito, parece que nem conheciam o jogo, mas o Mortal Kombat até que não, porque o Mortal Kombat, a história na época ali era o quê? Era um campeonato, né? A gente tinha meio que essa divisão de quem era do bem, quem era do mal, e foi Uhum. isso que eles levaram muito bem até. Falando de quase um guilty pleasure que eu tenho, assim, uma vergonha, mas que eu admito, eu adorava quando eu era mais novo Mortal Kombat, a Aniquilação. Ah, você Nossa, eu tá de E tava eu, com medo. brincadeira, Eu mano. tava com medo de ouvir você falar isso, cara. eu já falei isso aqui em algum episódio, eu tenho Já certeza. falou, velho. Já falou. Eu tinha um VHS gravado e eu assistia semanalmente Mortal Kombat, a Aniquilação. Cara, eu não consigo. Nem na época. Na época eu não gostava, velho. Por incrível que pareça, só na época a gente não tinha muita noção de efeito dessas coisas, sabe? Só que na época, quando eles fazem um Animality, eu já achava tosco, cara. Lá no final dos anos 90, na verdade eu acho que eu assisti no começo de 2000, não nos anos 90, porque eu vim em casa, talvez alugando, e provavelmente deve ter sido no começo de 2000. E eu já achava tosco, cara. Eu não consegui. O primeiro eu ainda consigo. Agora, a aniquilação não dá. Não, mas eu Mano, entendo. Complicado. Eu sei que é ruim, tá? Tô totalmente ciente que é péssimo. Mas é porque eu sempre gostei muito de luta também. E assim, se a gente for comparar os filmes de Mortal Kombat com outros filmes, assim. É porque nessa época eles até costumavam escalar pessoas fortes, assim, na ação, né? Uhum. Atores bons de ação para esses filmes. Igual no Street Fighter a gente tem ali o Jean-Claude Van Damme, no Sei. próprio Double Dragon tem o Mark Dacascos, né? Que faz o Jimmy Lee Isso. ali. Então, e no Mortal Kombat também dava pra ver, assim, a coreografia no geral era muito boa. Né? O problema é efeito especial, roteiro, desse Aniquilação mesmo, tem hora que eu vejo uns diálogos, assim, atualmente, que eu falo, meu Deus Nossa, do muito céu, bem. como é que eu gostava disso? não, botaram a Sônia e a Milena lutando no barranco. O Jax lutando Nossa, com o velho. Motaro. O Jax lutando com o Motaro, ele não acerta nenhum golpe. Nenhum. Nenhum. Ele tá acertando o ar, assim, sei lá, a referência que deram pro cara, coitado. Foi nada, né? Não condiz com a cena. Então, tipo, cara, aquilo lá é demais de tosco mesmo, cara. Muito ruim, mano. Muito ruim. Esse é doído demais, cara. E a gente falou meio que efeitos especiais, dinheiro. Então a gente vai passar pra 2000,
que é quando Hollywood viu que game ele vendia, então vamos gastar mais grana, vamos botar mais CGI, vamos começar a fazer uma coisa aqui um pouco mais forte para chamar o público, seja fã de game ou não. E aí, a partir de 2000, começou a surgir não só várias adaptações, como franquias, né? Várias franquias começam a surgir ali nos anos 2000. E antes de falar de uma franquia que talvez seja a maior que a gente tem, que eu sei que vocês querem falar dela, vamos falar de, por exemplo, vamos pegar aí um Tomb Raider, Lara Croft e Angelina Jolie. Fez sucesso, né? Eu acho que, assim, pelo menos na época, um monte de amigo meu tinha pôster. Sim, nos sim. quartos. Mas tá vendo aí, você já vai... Isso não quer dizer que é verdade de filme, definitivamente. A razão é outra, né? Aí a razão é diferente. Mas esse aí até que foi ok, né? Assim, tinha muitos undergrounds também que eram ruins, né, Jus? Então, principalmente tá falando dos filmes do Wilbo, né? Exatamente, assim, que muitos deles, inclusive, eles já eram lançados diretamente pra vídeo, né? Eles não chegavam nem a lançar no cinema. E aí a gente tem House of the Dead. Isso, e eu nem sabia que foi ele que fez uma versão do Far Cry, né? Nossa cara. Que Jesus. Ele fez a versão, ele fez, acho que Postal também, né? Se eu não me engano, o Bo, acho que ele fez. Eu acho que fez Postal, fez Alone in the Dark. Alone in the Dark é dele também? É dele também. Cara. É dele. Por isso que é ruim então, né, velho? Cara, esse Alone in the Dark é complicado, velho. Sabe a única coisa que eu gostei do Alone in the Dark? A música do início e do fim. Isso, Nightwish tocando no final do filme, só isso. E a música dos créditos é Slipknot. Isso, é verdade. Caraca, você lembrou agora, pior. Porque esse filme é ruim, né, cara? O Christian Slater, eu já acho ele um ator maravilhoso. Eu acho que ele se redimiu lá em Mr. Robot. E hoje em dia ele faz uma coisa ou outra. Mas esse Alone in the Dark não tem nada a ver com a história do jogo. Ele não consegue passar o medo que você deveria sentir, assim. Fora que tem uns efeitos muito toscos, assim, nos bichos lá que eles aparecem. Esse daí é doído. E eu tinha esquecido que era do Will Bow. Olha só. Não, a melhor coisa dele, que isso daqui pra mim é fenomenal, é a história de que várias pessoas estavam criticando os filmes dele, e aí eles falaram, não, vocês estão criticando, então me critica então em um ringue de boxe. E aí teve um desafio que ele fez pros críticos, alguns compareceram, e ele ganhou de todo mundo, nocauteou 5 críticos ali, né? Lutando em um evento que ele inclusive utilizou depois em algum filme dele. Então, assim, interessante, né? Resolver as coisas assim. Doído. Nessa época também a gente teve Doom, né? Doom com The Rock magrelo, né? Não tava aí. Nossa, outro também. Sim. E esse filme tem o parte legal. Né? Tem a parte Brutus, legal dele. Pra mim esse filme só funciona por causa da em primeira pessoa, né, cara? Essa parte aí é muito legal, pô. Nossa, eu lembro da época que eu assistia, e depois que eu vi na locadora, aí você vai pros meios alternativos, pega o filme. Já tinha os programas de edição na época ali meia boca. Eu editei, fiquei só com a serinha de primeira pessoa e eu assistia várias vezes só aquela serinha. Pra mim o filme, whatever. Eu só valia por causa daquela cena, sabe? E ele gemendo, tomando dano, igual o jogo, Nossa, tentando fazer. O jogo. Ele... Mano do céu, caralho. Caraca, cara. Mas eu vou falar pra vocês, vocês falaram de Tomb Raider, eu sou um grande defensor da Alicia Vinkers, viu? Eu também. Eu acho o filme bonzão, mano. Pra mim ele é melhor do que o da Angelina Jolie, fácil, assim. Fácil. Também. O que pega pra mim naquele filme... Não, mas o que pega pra mim nesse filme da Alicia é o roteiro. Porque da metade em diante, eles transformarem ela uma Lara chorona, fragilizada, aquilo eu não curti. Aí é foda. Aquele pedaço ali pra mim pegou. Porque toda a caracterização do começo, pegando lá a nova trilogia dos jogos, cara, pra mim aquilo ali, ela pulando lá do avião, aquilo ali é muito massa. Aquilo ali é muito bom. Mas depois, quando entra naquele dramalhão forçado lá, eu acho que aquilo ali peca. Aquela hollywoodizada, né? Isso, aquilo ali é triste. Você vê ela chorando em vários momentos ali. Não que ela não pode ser fragilizada, entendeu? Mas é porque, cara, quebra muito que ela mostra ela mesma na primeira parte ali, nas 2 primeiras partes do filme. Tá, aquilo ali quebra muito forte. Agora sim, vamos falar da franquia que vocês querem falar. A franquia que começou ali em 2000 e 2002, se eu não me engano. E foi, sei lá, mano, durou acho que
15 anos, eu acho. Só posso estar errado agora. 10, 12 anos, não sei. Que é Resident Evil. Eu sei que vocês gostam, mano. Pode falar. Eu parei no 3, né? Foi no 3 ou no 2? Não, é no 2. Eu acho que o 2 é que já tem o Nemesis, né? Uhum, o Nemesis bonecão. É, o Nemesis bonecão que perde pra protagonista na porrada. E Aí chora. o. E chora aí, E chora, e chora. aí pra mim já não deu. Eu não consegui ver a partir daí mais, não. Mas assim, o primeiro tinha ideias legais, até. Era legal, né? Você ver, poxa, tem os cachorros, sabe? Tem coisas interessantes ali, até falando de terror como um todo, não só como Sei. Resident Evil. Mas quanto mais eles. Igual vocês falaram aí do New Metal, né? Nos anos 2000 tava em crescimento o New Metal, então tinha um clipe de Slipknot também, que era de Resident Evil, acho que era My Plague, inclusive. Então era super legal, assim, o filme não é uma ótima adaptação, mas era um terror pipoca bacaninha. Só que depois eles foram fazendo essa protagonista virando o Neo. Aí eu acho que foi perdendo um pouco a graça e tudo. Aí eu confesso que, assim, eu não assisti mais. Depois do segundo, eu nem acompanhei o restante da franquia, não. Cara, Vocês continuaram? Eu vi todos e vi o último no cinema, então. Nossa, Caramba, coragem. Eu vi todos também, mas eu não vi no cinema, não. Todos. Cara, o último, as pessoas odeiam o último, né? Acho que o Léo também odeia o último. Mas eu gosto do último mais do que vários ali, porque eu acho que ele abraça a galhofa. O último ele abraça o absurdo, assim, ó, no nível, cara. O Léo sabe que eu tô falando de várias coisas que aparecem ali. Personagem velha e não sei das quantas, tem uns bagulho louco que parece. Só que assim, ele faz uma galhofa, cara. Entendeu? Diferente dos outros, os outros eram mais sérios. Tem um que eu odeio, que eu não lembro qual que é o nome. Que é um que se você tirar a câmera lenta do filme, fica meia hora de filme. Se o Léo lembrar qual que é, que eu não lembro. Eles repetem o prólogo, cara, de trás pra frente inteiro, assim, ó. Não, Uncharted? De um jeito. Não, é o Resident Evil mesmo. Só que eu não lembro qual deles que é. Ele começa na cena de acho que de um ataque no navio. Aí mostra toda a confusão, deve durar tipo uns 10 minutos. Depois eles fazem Eles pegam a cena de trás pra frente, assim, ó, e repete ela. Deve durar uns 2 minutos, assim, ó. A cena de trás pra frente, ela é repetida. E o filme tem câmera lenta para um cacildo, assim, ó. Direto no filme, cara. Direto no filme inteiro. É o que aparece a Ada, mano. Isso, é esse mesmo. Que é o que aparece no Leon, né? Isso, que a Michelle Rodrigues volta também. Como uma soldado perfeita lá, sabe? Acho que é o 5, se eu não me engano. Não sei, nossa, cara. É uma bosta, esse é ruim. mano. Esse é ruim, cara. Nossa, o Leon é zoado ali, a Ada, coitada, jogada na parada. Que na verdade, assim, isso já faz eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. O que vocês acham dessa ideia, quando vai se fazer uma adaptação de jogo, você criar um protagonista para o filme que não é do jogo? Resident Evil fez isso, Mortal Kombat, né, o novo, o último que saiu aí, ele fez isso, que é você cria um protagonista ali, original, entre aspas, para poder guiar a história. É aquela coisa que, como se eles colocassem, como se ele fosse o player, né? Como se aquele protagonista fosse o player e os outros personagens que vão aparecendo ao redor, eles são o que você tem que consumir no jogo, assim. Mas a gente viu que geralmente isso não funciona. Mas o que vocês acham dessa ideia? Você acha que, dependendo da história, da adaptação, você acha que vale a pena ou não? Eu acho que vale a pena, só que a gente ainda não viu isso muito bem retratado no cinema. Quando o mundo é um mundo muito bem desenvolvido, né, ali se importa menos a história e mais a ambientação, eu acho que faz todo sentido, sabe? Que aí é legal a gente ter esse novo personagem, que é o que eles fazem, por exemplo, na série de Fallout. Né? A gente não tá falando de série aqui, mas ali fica muito forte isso. Mas já que, por exemplo, vamos supor, como se fosse um Uncharted da vida, ou um Tomb Raider, sabe? Que a história é extremamente baseada no personagem em si, aí talvez já não faça muito sentido. Então, aqui no Resident Evil mesmo, assim, ok, se quer criar seria interessante criar um personagem, mas aí, então não coloca os outros juntos, né? Porque o problema se eles fizessem tudo só com a personagem da Mila Djokovic ali separado, mas não. Aí quando coloca os outros, pra ela contracenar com os outros personagens que existe, é péssimo. Né? Aí é esse que é o problema maior. Então tem que decidir ali mais ou menos por qual caminho que vai. Se vai escolher por o caminho original,
que se mantenha, então. Ah, cara, eu vou ter que discordar, assim, pra mim, se existe o personagem, você tem que usar, né? O Fallout não existe o personagem, a ideia é você cria o seu personagem. Então você pode ser qualquer coisa, por isso que a Lucy, ela, pra mim, por isso que a Lucy encaixa. A Lucy, ela é uma personagem criada, vamos colocar em gameplay, né? É uma personagem criada do Fallout 33 e saiu pra aventura. Que é o que todos os Vaults fazem. Todos os Fallouts são desse jeito. Você cria um personagem do começo, distribui os atributos, aparência e sai jogando. Agora, quando você tem o personagem, igual Resident Evil, por exemplo, você tem, usa eles, mano. A gente já viu uma série de filmes do Resident Evil, uma série de jogos, e a gente não viu o Chris e a Jill e o Barry dentro de uma mansão, cara. Até agora a gente não viu isso. E não vai ver. Não vai ver. A gente já teve o jogo, já teve um primeiro remake, um remaster, que foi do GameCube, e um segundo remaster, né, o remaster definitivo, que vem o 0 e o 1 para a geração PlayStation 4. Então, ou seja, o jogo passou por duas mudanças e a gente não viu esse filme ainda. Então os caras não conseguem, sabe? O enredo tá ali, mano. É só transformar em live action. É por isso que chama live action, pra você adaptar o que tá ali. Então não tem, pra mim, não tem. Se já existe, não tem que colocar nada. Usa o personagem da maneira correta, obviamente, a gente tem que ressaltar esse ponto. E cria uma história. Se você vai pegar a parte canônica, né, igual do jogo, ou se você vai criar uma história com esse personagem entre um e um outro jogo, beleza. Aí tem a liberdade de roteiro de fazer o que quiser. Mas usa. Se já existe, usa. Entendeu? Porque é muito amplo. O maior erro de Silent Hill é esse, cara. Tanto que o único acerto de Silent Hill até hoje foi o segundo filme, que ele usou a personagem do Silent Hill 3. Senão, ia ser um filme que ia ser uma bosta. De novo. Porque o primeiro filme, Deus me livre, guarde, é horroroso. Que isso, eu tô aqui Silent pra Hill? defender terror em Silent Hill. Eu acho um baita filme. Temos dois. Eu amo o adoro. filme. Eu acho uma das melhores dos anos 2000, eu acho uma das melhores adaptações de games. Também, tô com você. Vocês estão de sacanagem. Nossa, e eu não gosto do 2. Eu não gosto do 2. Eu gosto do 2. O 2 pra mim ele é o mais parecido. Se você jogar o Silent Hill 3, e você assistir o filme, tem muito easter egg do jogo no Silent Hill. Não, isso tem o coelho lá no parque, tem um monte de coisa. Agora o outro, se não for criatura e a névoa, não tem mais nada do jogo. Nada, é só uma história que eles criaram ali. Sendo que existem personagens pro Silent Hill. E eles quiseram pegar o elemento e jogar a mulher lá e transformar a filha dela na entidade de Silent Hill, né? Que eu achei um roteiro porco, eu não gostei, achei bem ruim. Né? Agora o outro é bom. O outro é bom porque afeta todos os... Apesar de mal feito, afeta os dois públicos ali. Né? O outro não, o outro pra mim só afeta o que não conhece. Porque quando eu assisti, eu achei uma bosta, mano. Nossa senhora. Nossa, eu vi no cinema, eu delirei, tem o DVD aqui, ó, guardado comigo aqui. Deus do livre. Eternamente. Gosto muito. Inclusive, eu fiz essa pergunta que eu ia falar que pra mim, Josimar, o único acerto e mudança em você criar um personagem original é o terror em Silent Hill. É o filme. Que você criou uma personagem baseado na ideia ali, né? Basicamente, o personagem masculino ele existe, mas você criou uma mãe para poder trazer ali uma coisa que é funcional no filme, né? A ideia da mãe. Então acho que funciona em vários aspectos, assim. Eu acho que ele tá... E eu acho que, futuramente, um outro filme que vai fazer jus a você criar um personagem original e que vai na ideia que o Felipe falou, que é você basicamente criar uma história inteira original, baseada naquele universo, mas basicamente não trazendo nenhum personagem do jogo. É o novo Resident Evil desse ano, né? Do Zack Krieger, o cara que fez aí o Noites Brutais, Quero muito A Hora do Mal. Então, tipo, ele tá criando uma história extremamente original, com personagens originais, vai se passar em Raccoon City, no momento ali entre o segundo e o terceiro jogo, mas é uma história extremamente original. Ele tá fazendo a visão dele de Resident Evil. Nenhum personagem do jogo vai estar lá. Nenhum, assim. Então acho que esse pode ser um acerto aí. Se for virar canônico,
Se for bom, ele pode virar canônico, né? Igual tá acontecendo com Fallout, por exemplo. O Fallout, a série é tão boa, tão agradável para a maior parte do público, que ele se tornou canônico no jogo. Ou seja, o Fallout 5, ele vai sair durante, não tá confirmado, mas vai sair durante ou depois dos eventos da série. Então a série é canônica. Se o cara conseguir adaptar esses personagens, esse roteiro, nesse universo entre o 2 e o 3, dentro de Raccoon City, nossa, velho. Aí pode virar canônico e pode virar produto. E aí é bom, é vantagem. Pode ser bom. Tem um monte de filme no meio aqui, nessa parte de 2000 aqui, que a gente acaba não comentando, mas tem várias, assim, principalmente de luta, né? Tem várias adaptações ali de luta ali. Tem Tekken, que ele tem todos os seus poréns, é um filme extremamente terrível. Quando eu vi pela primeira vez, eu gostei muito, mas depois acho que eu absorvi mais coisas. Mas quando eu vi pela primeira vez, eu achei algumas coisas interessantes visualmente, mas depois eu vi que visual nem é tudo, né? Você replicar o visual do jogo, ali nem é tudo, então ele é bem terrível, mas não é tão terrível, por exemplo, quanto o outro, que eu tinha até esquecido que ele existia, eu só lembrei por causa da nossa pauta aqui, que era o do King of Fighter também, né? Nossa, aquilo lá é triste. Aquela adaptação, vou fazer você que tá ouvindo aí, que não lembrava, lembrar, e fazer talvez o seu dia muito triste, que você vai lembrar que você assistiu King of Fighters. Nossa, é pra acabar com o dia mesmo, cara. Esse aí. Esse e Dead or Alive, Jesus. Nossa senhora. Dead or Alive também é complicado. É triste, cara. Mas fala pra você, o Tekken, eu tava assistindo, tava ali vendo ali a origem do Jin ali, meio puxado e tal, meio forçado, mas tava indo. Até que aparece a Christie. Aí a Christie, ela não é brasileira, ela não tem nada a ver com o Ed e não luta capoeira. Aí eu desliguei, eu falei, não, tá bom. Aí eu parei ele mesmo. Eu não assisti mais nada. Eles misturam as histórias e começam a jogar vários personagens no meio, assim. Eu achei que tinha algumas coisas que estavam interessantes, mas que eles podiam ter, sei lá, né? Podiam ter feito melhor ali, eu acho. Sabe um outro que eu achava razoável na época? Era o Max Payne. Eu achei ok. Era com o Marco Wahlberg na época que fiz, né? Eu acho Foi. E é ali nesse intervalo, perto dos anos 2000, 2010, por ali. É isso mesmo. Ele tentou pegar aquele visual no ar, né? Sim. Eu não gosto muito dele, não. Eu também não. Então, mas é isso. Perto do que a gente tinha... é que um pouquinho. Sim. Mas daí as coisas outra coisa que tinha de boa também era as adaptações ali de Final Fantasy, né? Então, tanto o primeiro Final Fantasy, né, que eu vi no cinema, até aí também era uma história completamente nova, mas era mais pro lado de animação, quanto depois saiu o Final Fantasy VII Advent Children. Isso aí é que outro patamar. Era sensacional também. Isso é outro patamar. Isso aí já é uma coisa separada. Muito. Hoje em dia você pode considerar que ele é um grande cutscene, né? Exatamente. Ele é uma grande cutscene. Se estiver jogando assim, bota ele, assiste e depois você volta a jogar. Hoje em dia ele tá nesse patamar, mas na época que ele saiu, cara, ele revolucionou assim, muita coisa. Isso aí é fato. Mas é óbvio que a gente chega numa época onde as coisas começam a acertar, né? Onde eles vê que tem como você agradar a todos os públicos possíveis ali, seja o fã ou não fã, né? O público que vai conhecer a partir daquele material que você está disponibilizando e começar a fazer os filmes eventos, né? A gente chegou numa época ali que os filmes de super-heróis estão em alta e começa a fazer grandes coisas e aí resolveram investir mais nos filmes de games e começou a sair coisa boa. É óbvio, coisa boa com seus poréns, né? Vamos falar primeiro dos poréns, porque vamos fechar com coisa boa, porque fechar com coisa ruim é sacanagem. Vamos falar dos poréns que temos atualmente aí, de 2025 para trás, assim, que eu acho que é um pouquinho mais fácil. Eu já quero falar de cara de uma, que eu joguei pouco o game, mas acho que eu joguei o suficiente para conseguir falar com todas as letras aqui que o filme é uma merda, que é Borderlands. Nossa cara, que senhora. triste foi esse filme, cara. Cara, eu fiquei com vontade triste, cara. Sabe aquele meme do Chuck Norris chutando a televisão? Nossa, cara, porque eu sou apaixonado por Borderlands, cara. Eu gosto muito de Borderlands, gosto mesmo.
Zerei os 3, eu tô pra jogar o 4. Zerei o Tiny Tina, tudo. Aí eu vejo aquela bosta, mano. Ou o Kevin Hart fazendo o comando lá, que eu esqueci o nome agora. Aquele cara é um personagem completamente sério. Você tem um cara que é pé no chão, é o personagem. Aí o cara pegou e colocou o Kevin Hart pra fazer, mano. E ele tenta ser sério, né? O Kevin Hart tenta ser sério. Não. Fica extremamente forçado. Porque ele é o único personagem ali que não fica fazendo piadinha, né? É um baita elenco, né? É um elenco Nossa. pesadíssimo, pesadíssimo. Só que não só como adaptação, tá? O filme não funciona pra mim, não é só como adaptação, é como filme mesmo, assim. Porque ele tenta botar umas piadas em vários momentos ali, principalmente por causa do personagem do Jack Black. Como que é mesmo? É Flap? O Léo sabe, o robozinho lá. É o. Não é Flap, não é? Eu tô com Flap na Não. cabeça. É o Claptrap. Isso, é quase. Eu ia falar Flap Tap, mas estamos quase lá. Ele faz umas coisas, faz umas piadas assim, e eu achei o filme extremamente sem graça, cara. Tipo, extremamente sem graça. Ele força em vários momentos. Fora que ele é uma tremenda de uma bagunça, né? A narrativa daquele filme, cara, é uma bagunça incrível, assim. Então ele não funciona no geral mesmo, não só como adaptação, não. Ele não funciona como um filme mesmo. Ele é muito triste, assim, muito triste. Cara, igual o Felipe falou, o elenco pesadíssimo. Jack Black, Kevin Hart, Kate Blanchett. Que mais que tá nesse filme? Eu até esqueci, cara. Apaguei esse filme da mente, eu acho. Então tem um monte de personagem que eu nem lembro. Mas tem bastante gente conhecida lá, tipo, muito. É um elenco muito pesado. E fizeram o filme. E eles tentaram fazer o visual um pouco parecido, né? Eu lembro que quando saiu os trailers eu achei da hora. O visual, assim. Falei, da hora. Mas quando eu assisti mesmo, cara, foi meio complicado, assim. Que é a mesma coisa com outro filme. Que esse sim eu joguei. E depois fui assistir e também foi muito triste de ver. Que é Until Dawn, né? Esse daí é outro filme. Isso aí acho que não, pra mim, cara, ele não entra nem numa adaptação. Ele só tem o título. Só pegou o nome, né? Só pegou o nome e foi. É outro filme também que eu vi e depois eu não terminei porque falei, não, beleza, valeu, obrigado. No próximo, não nem terminei. Eu só liguei assim, aí fui acompanhando um pouco, aí depois que eu vi qual que era o plot da história, eu... Cara, se eles tivessem tirado o nome do filme de Until Dawn, tivesse colocado um outro nome, tivesse retirado lá umas duas criaturas que aparecem, que são basicamente, né, do jogo, se ele tivesse mudado o visual delas, mudado o nome do filme, ele daria um filme de terror tranquilo, aquele que se assiste pra passar o tempo e acabou. Se eles tivessem feito isso, teria sido muito melhor pra eles do que usar o título ali, porque, cara, não tem nada do jogo ali. E gerar uma expectativa, né? Exato. Entendeu? Então, esse daí é triste. Esse é muito triste. Esse que talvez eu não acho ele tão triste assim. Pra mim, o pior dele foi o que ele poderia ter sido. E não foi, é o Warcraft. Né, que já deve ter uns 10 anos aí que lançou. Eu tava extremamente empolgado, né? Eu gosto muito da franquia Warcraft como um todo. Então, fui pra assistir falando, poxa, isso aqui vai ser o novo Senhor dos Anéis, né? E não, definitivamente não. Assim, eu não acho ele péssimo, igual esse que a gente citou aqui. Eu acho ele até legal. Mas ele poderia ter sido muito melhor, né? Eu acho que é mais esse o ponto. Pegou os personagens, tentou fazer alguma coisa diferente e ficou... E o Monster Hunter, hein? E aí? Nossa senhora. Pois é o mesmo. Nossa, eu já esqueci dele, nem coloquei ele aqui, cara. Você acabou de ver. Olha que filmaço. Olha que filmaço. E, gente, eu não jogo Monster Hunter, eu conheço pequenas coisas ali da história do jogo. Mas, assim, quando eu vi o diretor que ia fazer esse filme e que a Mila ia ser a protagonista, eu falei, não vai dar certo. Cara, esquece, cara. Esquece que quando esse cara quer colocar a mulher dele como protagonista, não dá certo, porque ele cria um personagem inteiramente pra ela e ela sempre vai ser a badass, sabe? Vai ser de tudo ali, tudo que acontecer. E aí, os personagens do jogo, eles aparecem e, cara, eles duram o quê, velho? 10 minutos de tela? Nossa, é muito triste. Até a atriz brasileira que tá lá, pô, coitada. É que ela precisava pagar as contas mesmo. Eu adoro filme de... E assim, o problema maior desses filmes é porque eles não são ruins só como adaptação. Eles são ruins como filme.
Né? Assim, normalmente ter monstro gigante já é o suficiente pra me satisfazer assistindo um filme. Eu já já vale meu ingresso muitas vezes. Poxa, tem um monstro gigante aqui, mesmo se ele não for perfeito, tá bom. Mas não, o filme é ruim ainda. Além de levar o Monster Hunter, que é uma franquia que eu gosto, ainda é ruim. Sabe? Ele mesmo é inconsistente, mesmo se ele não tivesse esse nome. Então, aí esse que é o problema. Mas falando em monstro gigante, então vamos virar um pouquinho a chave aqui. E eu vou falar de um filme que eu gosto bastante. Assim, que é aquilo, é uma adaptação que muita gente nem sabe que é uma adaptação, que é Rampage. Com o The Rock ali. Esse é bom. Esse é bom. Eu acho extremamente divertido. Assim, acho que aqui no Brasil ficou como Rampage Destruição Total, né? Que eles colocam um subtítulo ali. Mas, meu filho adorava, sem nem fazer ideia de que se tratava de um filme baseado em um jogo. Então, pô, aí esse daqui foi um que deu certo pra mim. Mesmo que o sucesso dele não seja por ser uma adaptação. Cara, eu acho assim, que a gente já indo pros filmes mais modernos, esse daí é de 2018, né? Mas pra mim, acho que o auge da adaptação de games, cara, foi 2023. Eu acho que ali a gente tem o filme que a gente acabou de falar, que é o Until Dawn, simplesmente não aprendeu nada com isso. Que ali foi... o Felipe e eu, a gente fez uma parte de adaptação também lá no Passando de Nível. Então, se vocês quiserem ouvir, a gente fez de todo o ano de 2023. Ou 2024, mas acho que foi 2023 mesmo. Que lá teve a série do The Last of Us, que é a primeira temporada, que foi magnífico, assim. A gente teve Super Mario, primeiro filme, que foi sensacional. A gente teve Detetive Pikachu, que foi muito bom. Muito bom. Pra quem jogou o primeiro Detetive Pikachu e assistiu o filme, é muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. Entre outras séries que também tiveram nesse ano. E adaptações de animação, de games que foram muito bem. Se eu não me engano, teve mais um filme, mas agora não tô me recordando qual filme que foi. Mas teve também. Então ele puxou, assim, eles puxaram bastante a essência do jogo e colocaram, não usaram o roteiro original do jogo. Sim. Isso acredito que nunca vai acontecer, mas adaptaram bem. Tudo dos elementos dos jogos eles jogaram lá. O Sonic, né? Acho que foi o Sonic 2 que teve nesse ano também, que foi muito bom. Sonic, que é um personagem que eles pegaram, construíram uma historinha e é um filme divertido de assistir. E pronto. Entendeu? O Sonic tá ali, você tá vendo o Sonic, né? O Sonic se aventurando, então é isso. Dessa reta, desses últimos 10 anos, pelo menos, acho que talvez o primeiro que começou mas aí foi mais pro lado da animação, né, que deu muito certo, foi o Angry Birds. Então ele estourou, fez super sucesso e tudo mais. E aí, o Detetive Pikachu, realmente que você citou, foi muito legal, assim, funcionou. É uma proposta diferente, muita gente estranhou, mas é porque ele é baseado no jogo Detetive Pikachu e não na série normal ali. E o próprio Sonic. Eu acho que quando o Sonic chegou, e aí sim, o Sonic ele traz uma proposta diferente. Né? Ele não é só o Sonic ali, lá no mundo dele, ele não. Ele traz o Sonic aqui pro nosso mundo, com um novo personagem acompanhando o Sonic. E funcionou bem pra caramba. Sonic virou uma febre. Que se você contasse pro Felipe, criança de, 7 anos lá atrás, ele jamais acreditaria que o Sonic está desse tamanho hoje em dia. Né? Assim, hoje a maioria das crianças conhece muito mais Sonic do que Mario. Quem imaginaria que isso aconteceria? Sendo que mal tem Sega hoje em dia. Então, o Sonic virou uma febre, sabe? Você vai em shopping, qualquer coisa, você vê criança com camisa de Sonic e tudo, e muito por causa dos filmes, não é por causa dos jogos, é muito por causa dos filmes. Então, o Sonic realmente, desde que saiu, e assim, a gente pode dizer que os 3 filmes de Sonic foram sucesso, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, todos eles bombaram ali. Então, teve escorregada nesse meio do caminho? Teve, né? Teve o Uncharted aí, que o Léo já falou, né? O Until Dawn, que é super recente e também é ruim. Então, teve algumas coisas ruins, mas eu acho que a gente tá, talvez, numa das melhores épocas para adaptações de games.
se a gente for falar, né? Depois, a gente não sei se a gente vai falar nesse episódio ou num próximo, né, Josi? Sobre o que vai lançar em 2026, mas a gente tá numa época de ouro aí pra tudo que tá lançando. Inclusive, tem muita gente brincando e falando que o que adaptações de quadrinhos foi, adaptação de games é agora. Sabe, a adaptação de quadrinhos já caiu um pouco, né? Com a queda ali da Marvel e tudo mais, já não é mais o foco. E enquanto isso, poxa, Minecraft fez um baita de um sucesso. Não tô nem falando aqui sobre qualidade, mas sucesso de bilheteria. Então, atraiu muita gente ali pro cinema. Mas é divertido, né? É divertido. Pra quem é o público-alvo, exato. E pra mim, quando eu assisti Minecraft, pra mim, eu tava chegando quase na metade do filme, eu botei na cabeça assim, mano, eu tô vendo o Jack Black num churrasco no sábado. É isso que eu tô assistindo. Entendeu? Ele com os amigos dele, que daí é melhor, viu? É melhor que você assista assim. Porque, cara, é isso, entendeu? É um filme que eu acho que o Jack Black falou, eu quero fazer esse filme aqui, ó. Só que vai ser desse jeito aqui, ó. Entendeu? Porque, cara, é isso. O filme, pra mim, do Minecraft é isso. E ele agradou o público, né? Ele agradou extremamente o público-alvo. Então, eu acho que ele funciona. E, como o Felipe falou, a gente vai fazer uma segunda parte, porque, cara, tem muita coisa pra falar de games adaptados de 2026 pra frente. A gente já tem os que a gente sabe que sai esse ano, e os que já estão gravando, que já tá em produção, que já tá preparando pra 2027 e vai com a gota aí. Que além dos filmes, a gente vai tentar dar uma... Vamos fazer um crossover de trio aqui. Vamos jogar um Degustando em Série no meio, um Cine Geek com passando de nível, porque também tem muita adaptação de games em série já acontecendo e saindo por aí. Tem muito, assim. De 2026 para cá, tem muita coisa também sendo adaptado em séries. Então, eu acho que os games acabaram apontando também um pouco que o público de série tá pegando um pouco mais. Então, a gente tem esses filmes que estão dando certo nos cinemas, mas tá vendo que tem vários outros que vão direto aí para um formato em série e talvez nem tenha mais, nem ganhe mais os seus formatos em filme. Tem muita coisa. Então, logo a gente volta aqui para falar dos filmes, mas ao mesmo tempo nessa segunda parte a gente vai inserir umas séries ali do meio também, porque nesse daí vai ser preciso. Então, muito obrigado aí, já agradecendo Léo e Felipe pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado, bom demais estar de volta aqui no Cine Geek e já nós voltamos aí para poder falar sobre os filmes de 2026. Eu que agradeço, cara, qualquer coisa, só chamar que a gente sai do muquifo de games e vem falar de games em outro lugar. A gente sai do nosso porão ali e vem aqui para esse portal. Exato. Não se esqueça de nos seguir aí nas redes sociais, não só a Multiverso Geek, como o Nerd Kit e Contra o TED, bastante coisa saindo aí em ambas. Escuta aqui os nossos outros podcasts também, de segunda a sexta, muita coisa saindo, Multiverso Expresso aí diariamente, trazendo muita informação para vocês, a gente sempre testando coisa nova dentro do Multiverso Expresso. Essa semana mesmo teve aí a entrada do nosso querido Léo, estreando aí no Multiverso Expresso. Muito interessante o que ele trouxe. Então a gente vai fazendo esses testes aí, usando o Multiverso Expresso para poder fazer isso, que vocês vão dando pra gente sempre o feedback pra gente saber qual o caminho está sendo certo. E, como dito, a gente volta aí pra falar tudo que tiver aí, adaptação de game a partir de 2026 pra frente, e alguns Cine Geeks que vão sair esse ano, que já estão preparados aí, que vão ser de filmes, de adaptações de games, que eu sei que vocês querem ouvir nossas pessoas falando exclusivamente de Mortal Kombat e Street Fighter. Eita. Eu sei, cara. Eu sei que vocês querem, entendeu? Então vocês vão ouvir quando sair. Só espera. Esse ano de 2026 vai ter muita coisa aí. Agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Valeu.